Fala pessoal, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você faria para prevenir a hipertensão arterial? Você melhoraria sua dieta, ingerindo alimentos com menos gordura e sódio? Regularia o peso corporal ou emagreceria caso fosse necessário? Melhoraria a qualidade do sono? Faria exercício físico? Bem, se você respondeu uma dessas alternativas, isoladamente ou em conjunto, você está correto. Porque cada alternativa dessa que eu apresentei para vocês, isoladamente, uma mistura delas, é eficiente na prevenção. Não só na prevenção, como também no tratamento da hipertensão arterial. E falando em exercício, que foi o último ponto que eu falei, qual modalidade fazer para prevenir a hipertensão arterial? O aeróbio? A musculação? Só a musculação? Ou fazer as duas modalidades numa mesma sessão de treinamento, que é o que a gente chama de treinamento combinado. Se você pensou no aeróbio, você está correto. Se você pensou em usar apenas a musculação, você também está correto. E se você pensou em usar o treinamento combinado para colher benefícios das duas formas de treinamento, você também está correto. Sabe por quê? Porque o exercício físico, independente da modalidade que a gente fala, é eficiente em dois contextos quando a gente pensa na hipertensão arterial. O exercício físico é eficiente no contexto da prevenção e no contexto do tratamento. No contexto da prevenção, eu não tenho hipertensão arterial e vou fazer exercício para prevenir, para que não tenha hipertensão, ou pelo menos para que demore mais para eu tê-la. No contexto do tratamento, eu já tenho a hipertensão arterial e vou fazer exercício para ter um melhor controle pressórico, juntamente com outras formas de intervenção, como a dieta saudável, melhora da qualidade do sono, regulação do peso corporal, uso de medicamentos e por aí vai. Mas, falando em exercício físico, né, que a gente está falando nesse ponto especificamente, qual o papel do treinamento de força, que você conhece por musculação, na prevenção da hipertensão arterial? De uns tempos para cá, tem se investigado bastante o papel dos treinos de força, né, da musculação, tanto na prevenção como no controle da hipertensão arterial, tanto em jovens saudáveis, como em jovens hipertensos, em idosos saudáveis e em idosos hipertensos. E o que tem se verificado é que a musculação, só a musculação, é eficiente tanto na prevenção como no controle da hipertensão arterial. Só que não é só simplesmente treinar, não é só simplesmente levantar peso. As variáveis de treinamento, do treinamento da musculação, precisam ser manipuladas da forma mais adequada possível para que você consiga colher os maiores benefícios na questão do controle pressórico. E falando em controle pressórico, pressão arterial e hipertensão, antes de eu prosseguir e mostrar um estudo para vocês, apresentar um estudo para vocês, deixa eu falar de um fenômeno chamado hipotensão pós-exercício. O que é isso? Quando você começa a treinar, o que é que acontece? A sua pressão arterial sobe. Isso independente da modalidade que você estiver treinando. Então, sua pressão arterial sobe e essa é uma resposta normal, uma resposta fisiológica do teu organismo. Tua pressão vai ter que subir. Quando você termina de treinar, o que é que acontece? Ela começa a cair. Geralmente ela cai na mesma velocidade com que ela subiu. Só que depois de um tempo, geralmente 5 minutos, 10 minutos, no máximo 15 minutos, a pressão arterial começa a cair a um valor abaixo do valor pré-exercício. Essa queda da pressão arterial a um valor abaixo do valor pré-exercício é denominada de hipotensão pós-exercício ou efeito hipotensor do exercício físico. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos pensar que um indivíduo chegou para treinar, um indivíduo saudável, chegou para treinar com 120 por 80 de pressão arterial, o conhecido 12 por 8. Ele começou a treinar, terminou o treinamento dele, depois de mais ou menos uns 10, 15 minutos, ele está com 110 por 70 de pressão arterial, conhecido 11 por 7. E esse valor segura até mais ou menos 50 minutos, 1 hora. Isso é denominado efeito hipotensor do exercício ou hipotensão pós-exercício. A hipotensão pós-exercício é extremamente benéfica para o controle da pressão arterial, inclusive para o tratamento da hipertensão arterial, porque a somatória de vários efeitos, de várias hipotensões pós-exercício aguda,
pode determinar um efeito hipotensor crônico, ou seja, um melhor controle da pressão arterial, principalmente em indivíduos hipertensos, mas isso também pode acontecer em indivíduos normotensos. Então, como eu tinha falado, não é só simplesmente treinar musculação, você tem que planejar o treinamento, manipular as variáveis de treinamento da melhor forma possível para colher os melhores resultados em termos de controle pressórico. E aí deixa eu falar em duas variáveis, que são as variáveis que eu vou falar aqui, que é ordem dos exercícios e tempo de intervalo entre as séries. Seria melhor eu começar treinando dos grandes grupamentos e evoluindo para os pequenos grupamentos musculares, tipo supino, puxada e depois vou para a rosca direta e tríceps isolado? Ou seria melhor treinar ao contrário, começando dos pequenos grupamentos e evoluindo para os grandes grupamentos, tipo, vou treinar rosca direta primeiro, depois tríceps isolado, depois vou para uma puxada de supino? Qual seria melhor em termos de controle pressórico, para induzir uma melhor hipotensão pós-exercício? Em termos de tempo de intervalo entre as séries, seria melhor treinar com intervalos mais longos, né? Intervalos maiores, tipo 1 minuto e meio, ou intervalos mais curtos, tipo 30, 40 segundos? Bem, para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores brasileiros em 2018 no International Journal of Exercise Science. E esse estudo usou 15 homens jovens, saudáveis e treinados, portanto, indivíduos que tinham experiência em musculação. Eles foram submetidos a 4 situações diferentes na musculação, treinando com a carga de 15 repetições máximas. Então vamos lá, presta atenção nessas 4 situações para a gente poder entender direitinho como é que foi feito esse estudo. Na primeira situação, eles treinaram começando dos grandes grupamentos musculares e foram evoluindo para os pequenos grupamentos com 90 segundos de intervalo entre as séries. Então eles treinaram na seguinte ordem: supino, puxada, remada sentado, remada em pé, tríceps francês e rosca direta. Na segunda situação, eles treinaram também dos grandes para os pequenos grupamentos musculares, nessa ordem que eu falei agora, só que com 40 segundos de intervalo entre as séries. Na terceira situação, eles treinaram com a ordem inversa, ou seja, começaram treinando dos pequenos grupamentos musculares e foram evoluindo para os grandes. Ou seja, eles começaram treinando com rosca direta, depois foram para o tríceps francês, remada em pé, remada sentada, puxado supino, com 90 segundos de intervalo entre as séries. E na quarta situação, eles treinaram também na ordem inversa, né, nessa última ordem que eu apresentei, só que com 40 segundos de intervalo entre as séries. E o que é que os pesquisadores observaram? Que em relação à ordem dos exercícios, não teve muita diferença começar treinando pelos grandes ou pelos pequenos grupamentos musculares quando a gente fala em hipotensão pós-exercício, que inclusive eles mediram o efeito hipotensão do exercício durante 60 minutos. Mas apesar de não ter tido tanta diferença, eles observaram que começar treinando dos grandes grupamentos para os pequenos, ou seja, quando eles começaram treinando com supino, puxada, remada, tríceps e rosca direta, teve um efeito hipotensor maior e mais duradouro, né? Então, vamos dizer assim, foi melhor começar treinando dos grandes para os pequenos grupamentos. Quando a gente considera o tempo de intervalo entre as séries, o que eles observaram foi que quando eles treinaram com 90 segundos de intervalo entre as séries, ou seja, com um intervalo maior, né, de 1 minuto e meio, a hipotensão pós-exercício foi maior e mais duradoura. Inclusive, quando eles treinaram com um tempo de intervalo menor, foi de 40 segundos, o estresse cardiovascular foi maior, ou seja, houve maior elevação da frequência cardíaca, da pressão arterial e, consequentemente, do produto. Então, nós temos aí 3 considerações para fazer. Primeiro, a musculação feita isoladamente, só a musculação, ela é eficiente na prevenção da hipertensão arterial. Por quê? Porque a musculação induz hipotensão pós-exercício. A musculação induz a um efeito hipotensor do exercício, e isso é extremamente importante, porque, como eu já tinha falado, a somatória de várias hipotensões pós-exercício agudas pode determinar um efeito hipotensor crônico, e aí você tem um controle pressórico melhor. Isso pode acontecer, isso acontece em hipertenso, mas também pode acontecer em normotenso. Portanto, a musculação previne a hipertensão arterial. A segunda consideração é em relação à ordem dos exercícios. Ao que parece, começar treinando dos grandes grupamentos musculares para os pequenos grupamentos é melhor. O efeito hipotensor, além de ser maior, é mais duradouro. E em relação ao tempo de intervalo entre as séries, que é a terceira consideração,
Ao que parece, treinar com intervalos maiores é melhor. Além do efeito hipotensor ser maior e mais duradouro, o estresse cardiovascular é menor. E treinar com tempos de intervalos menores, né, muito curtinhos, tipo 30 segundos, 40 segundos, que foi o caso desse estudo aqui, promove um estresse cardiovascular maior. Que no caso aqui, como foram usados indivíduos jovens, saudáveis e treinados, não tem tanto problema. No entanto, para hipertensos, isso não seria muito seguro, porque você termina colocando ele ali numa situação de insegurança, vamos dizer assim, de insegurança cardiovascular, né? Você vai ter uma elevação maior da pressão arterial, do duplo produto. Então, usar intervalos maiores seria mais seguro. Então, a mensagem principal desse vídeo é que a musculação sozinha consegue prevenir a hipertensão arterial. Bem, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.